Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERN no campus de Patu e hoje eu estou produzindo esse vídeo que na verdade é um trabalho proposto pelo professor mestre em matemática Bruno. Basicamente, eu irei apresentar a demonstração dos arcos notáveis, certo? Ou dos ângulos dos arcos notáveis, que corresponde aos ângulos de 30, 45 e o de 60 graus, relacionado à trigonometria. Então esse trabalho ele faz parte da unidade curricular de extensão, certo? Da UCE do semestre 2024.2. Então, sem mais enrolação, vamos conferir as demonstrações. Pronto, primeiramente falando sobre o ângulo de 30 graus, certo? Então como é que a gente faz para demonstrar seno, cosseno e tangente de 30 graus? Então, vamos à demonstração. Então, inicialmente, você vai considerar um triângulo equilátero, certo? O ABC. Lembrando, né? O que é um triângulo equilátero? É aquele que possui os três lados do triângulo iguais e, consequentemente, pelo fato do triângulo ser equilátero, os ângulos internos dele também vão ser iguais, certo? Então, considere um triângulo equilátero ABC com as medidas dos lados iguais a L. Então, cada lado deste triângulo equilátero tem medida L, certo? Consequentemente, os ângulos internos desse triângulo também serão iguais, e obrigatoriamente cada um mede 60 graus, já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é 180. Então a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é sempre igual a 180 graus. Como o triângulo é equilátero, então obrigatoriamente o valor de cada ângulo vai medir 60 graus, certo? Está aqui, ó, um esboço do que seria. Você tem aqui o triângulo, né, o triângulo equilátero ABC. O valor de cada medida do lado é L, né? Então você tem que o lado AB vale L, BC vale L e AC vale L. Como os lados são iguais, obrigatoriamente os ângulos, né, de cada vértice também vai ser igual, né, para os três. Obrigatoriamente cada um mede 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é sempre igual a 180 graus. Show! Aí, para a gente encontrar esse ângulo, né, que a gente está querendo buscar, de 30 graus, a gente vai traçar uma altura relativa partindo deste vértice aqui, ó, do vértice B, até o lado AC. Né? Ao passo que essa altura perpendicular, lembrando, né, o que é perpendicular? Quando você traçar essa altura relativa aqui, partindo do vértice B até o segmento AC, ela vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Perpendicular. E quando você traçar essa altura, ela também vai funcionar como bissetriz do ângulo. Então você traçou a altura perpendicular e ela vai funcionar como bissetriz, ou seja, ela vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais. Então, com base nessa explicação, né, a gente vai ter o seguinte, né, no próximo esboço. Pronto, você tem esse cenário aqui, certo? Você tem aqui o triângulo ABC. Aí você traçou a altura perpendicular relativa, né, partindo do ponto B até o lado AC. Como ele traçou essa altura, aqui forma 90 graus, né, aqui também forma, e essa altura também funciona como bissetriz do ângulo, ou seja, vai dividir este ângulo de 60 graus em dois ângulos iguais, sendo que cada um mede obrigatoriamente 30 graus cada um. Então você vai ter esse cenário. Como você dividiu essa parte aqui, né, cada lado mede L, né? Então, como você traçou a altura relativa, então significa dizer que este segmento aqui, né, poderia ser um ponto P, por exemplo. Aqui de A até P vai ser a metade do lado, né? Ou seja, vai ser L sobre 2. E de P até C, por exemplo, vai ser também a metade do lado, que vai ser L sobre 2. Você tem aqui a altura, que eu estou chamando de H, e os lados que permanecem o mesmo, cada um medindo L. Então é isso aqui que ele está dizendo, né? Como traçamos uma altura, acabou formando dois triângulos, né? Como a gente pode perceber. E o lado AC também será dividido, né? Ficando metade do lado. Foi isso que ele escreveu aqui. Então, nessa situação, nós podemos inicialmente encontrar o valor da altura do triângulo. Então, como é que a gente encontra a altura deste triângulozinho aqui?
né? Ou seja, aqui ele já fez direto, né? Ou seja, basta apenas você aplicar o quê? Teorema de Pitágoras, né? Para você encontrar a altura inicialmente, né? Então, pelo Teorema de Pitágoras, né? Por exemplo, por este triângulo aqui, tanto faz, né? Um ou outro, você vai ter o que? Você vai ter aqui o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui vai ser L ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, vai ser L sobre 2 ao quadrado e H ao quadrado. Foi isso que ele colocou aqui, né? Aí você faz o quadrado aqui, certo? De L sobre 2. Então você vai ter que L ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Se você for isolar aqui esse H ao quadrado, você vai ter que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Certo? Essa partezinha aqui. Aí se você fizer o mínimo múltiplo comum, você vai ter que H ao quadrado vai ser o quê? Vai ser direto, né? 3L ao quadrado sobre 4. Aí se você extrair a raiz, você vai ter o quê? Você vai ter que a raiz quadrada, né, da altura vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Por que eu não coloquei aquele mais ou menos, né? Toda vida quando você extrai a raiz mais ou menos? Porque nós estamos lidando com medidas de lados, né? Nesse caso o que nos interessa é a altura. Então por isso que eu posso omitir o mais ou menos, né? Porque não existe altura ou medida negativa nesta situação. Perfeito? Então, né? Aqui você tem o radical do quociente, né? Então você pode fazer o radical de cada um, né? Então no final você encontra que a altura vai ser L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a altura deste triângulo. Perfeito? Agora, como a gente já sabe a altura, a gente pode encontrar os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus, porque é o que nos interessa. Então vamos lá, você tem aqui o triângulo, né? Mais uma vez, só para a gente recapitular. Então, definição, né? Seno de 30 graus. O que é um seno, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui, o cateto oposto, né? Por exemplo, se você for analisar este triângulo, mas tanto faz. Cateto oposto é quem? Vai ser L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui é L. Então você vai ter que o seno de 30 graus vai ser o quê? Aqui você tem uma divisão de frações, certo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui é a mesma coisa que L sobre 2 vezes 1 sobre L. Pode simplificar aqui esses L's, certo? Aqui, ó, simplifica esses L's. Então no final você encontra que o seno de 30 graus é meio, né? 1 sobre 2. Então com isso responde o seno de 30 graus. Para o cosseno de 30, você vai ter o que, né? Cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, que neste caso aqui é H, dividido pela hipotenusa, que é L. Só que a gente sabe da altura, né, do cálculo que a gente fez anteriormente, a altura ela corresponde justamente ao que? A L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, mais uma vez, você tem aqui divisão de frações, certo? Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cosseno de 30 graus vai ser igual a L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí, se você for simplificar aqui, né, você pode simplificar L e L. Ou seja, você encontra que o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente, nesse caso, né? A tangente, né, vai ser o que? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto nesse caso aqui é L sobre 2 dividido pelo cateto adjacente, que é H. Aí eu já coloquei direto. Cateto oposto L sobre 2, cateto adjacente, o valor da altura que a gente encontrou. L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí aqui, mais uma vez, né, divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Você pode simplificar aqui esses L, certo? Com L e esse 2 com esse 2 aqui. Então, quando você for simplificar, você encontra que a tangente de 30 vai ser 1 dividido pelo que restou, que vai ser justamente a raiz quadrada de 3. Aí, como os matemáticos eles não gostam muito de raiz quadrada de 3, você faz o processo de racionalização. Ou seja, você vai multiplicar por raiz quadrada de 3 em cima e embaixo, para tirar essa radiciação daqui de baixo.
Então, facilmente você encontra que a tangente de 30 graus vai ser o que? Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, da raiz quadrada de 3 ao quadrado. Você simplifica aqui com os índices, então você encontra que aqui vai dar 3. Então, você encontra que a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Certo? Essa é a ideia inicial, para encontrar os ângulos de seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30. Certo? Utilizando um triângulo equilátero de lado L. Aí, para o ângulo de 45 graus, qual vai ser a ideia? A gente vai considerar um triângulo retângulo, certo? Isósceles, A, B e C, com os catetos medindo A, B e B. Certo? Foi justamente isso aqui que eu tentei esboçar para vocês. Você vai ter o triângulo isósceles, certo? A, B e C, que é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais, né? Então, justamente isso que eu coloquei. Ele tem lados B e B e um cateto A. Essa partezinha aqui que vai de A até C, certo? O ângulo A aqui nesse caso é de 90 graus. E ele está colocando aqui que esses dois ângulozinhos aqui, né, o ângulo B e o ângulo C, eles são iguais. Com A sendo igual a 90 graus e sabendo que os ângulos B e C são iguais, né, então a gente vai ter o quê? Esta relação, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é sempre igual a 180 graus. Basta apenas você substituir. Quem é o valor do ângulo A? 90 graus, igual aos valores desses dois ângulos, né? Só que como o ângulo B é igual ao ângulo C, então você pode simplesmente fazer essa passagem. É igual ao ângulo B mais o ângulo B, já que B e C são iguais, certo? Então você encontra o quê? Que 90 graus vai ser igual a 2 vezes o ângulo B. Então você encontra que o ângulo B, nesse caso aqui, é igual a 45 graus, certo? Só para a gente saber quanto é que mede este ângulo. E como eu falei aqui no começo, B e C são iguais. Então o ângulo B é igual ao ângulo C, que é igual a 45 graus. Daí, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode encontrar o seguinte, né? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras naquele triângulozinho que eu destaquei para vocês, que tem catetos A, B e B. Então, você vai ter o quê? Que o quadrado da hipotenusa, no caso é A ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais B ao quadrado. Então, você encontra que A ao quadrado é 2 vezes B ao quadrado. Se você for extrair aqui a raiz, certo? Você vai encontrar A, que vai ser igual a raiz quadrada de 2B quadrado. Você pode simplificar aqui o índice do radical com o índice do expoente. Então, você vai encontrar que o B vai ser B raiz quadrada de 2. Certo? Esse aqui é o valor da hipotenusa. Daí, agora sim, a gente pode encontrar as relações trigonométricas, né, para este ângulo aqui de 45 graus. Então, eu só destaquei aqui, certo? O triângulo, mais uma vez, ABC, certo? A gente sabe que o valor desta hipotenusa aqui, que é A, é o que? É B raiz quadrada de 2, certo? Daí, basta apenas você aplicar a definição de seno, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto B, hipotenusa A. Substitui, seno de 45 vai ser o que? B dividido pelo valor de A, que é B raiz quadrada de 2. Aí você pode simplificar aqui, né? Este B com este B. Então você vai ter que o seno de 45 vai ser 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Aí você racionaliza em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. E você obtém que o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Para o cosseno, a ideia é análoga. Vai ser o que? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 45, cateto adjacente B. Hipotenusa A. A vale B raiz quadrada de 2. Então, se vocês observarem, o seno de 45 graus, né, vai ser igual ao cosseno de 45 graus. Né? Vão ser iguais. Ou seja, raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente, né, definição de tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, como os catetos valem B, então a tangente de 45 graus vai ser 1. E, para finalizar, como é que a gente demonstra, né, o ângulo de 60? Existe uma ideia bastante importante na matemática, que é o seguinte, certo? Para esse momento, para o ângulo de 60 graus, a gente vai lembrar que é o seguinte, que 30 graus mais 60 graus, isso aqui dá igual a 90 graus.
Sendo assim, estes ângulos eles são ditos complementares. Ou seja, quando é que um ângulo é complementar? É quando a soma de dois ângulos resultar em 90 graus. Então, sendo assim, estes ângulos são complementares e com isso segue essa relação aqui. Ó. Por exemplo, se você somar aqui estes ângulos, 60 mais 30 dá 90. Isso é uma ideia bastante interessante. O seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Uma ideia bastante interessante. Então, o seno de 60 graus vai ser igual ao cosseno de 30 graus, ou seja, raiz quadrada de 3 sobre 2. Para o cosseno é a mesma ideia. O cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30, que é quanto? O meio. Quando você somar aqui esses dois ângulos, vai ser igual a 90 graus. Cosseno de um igual ao seno de outro, ou seja, meio. E para a tangente? A tangente de 60, ele está colocando aqui que vai ser igual a cotangente de 30. Só que o que é cotangente? É o inverso da tangente. Por exemplo, a tangente não vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na cotangente é o contrário. Vai ser o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ou seja, a tangente de 60 graus vai ser a raiz quadrada de 3. Certo? E com isso a gente conclui a nossa demonstração. Para os ângulos dos arcos notáveis de seno de 30, 45 e de 60 graus. Claro, seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a ideia geral para fazer a demonstração desses ângulos, certo? E nos vemos na próxima.